Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos um assunto muito bacana, é a Reforma Protestante. E, na verdade, isso vai funcionar como uma temporada. O episódio 1, eu vou falar sobre a Reforma Protestante, como é o início dela, né, os fatores. Vamos falar um pouquinho do Martinho Lutero. Depois, vou falar do Calvinismo no outro vídeo. Um outro vídeo, vou falar sobre anglicanismo. E depois a contra-reforma católica, ou seja, a reação da Igreja Católica contra esse movimento. Vamos para os slides. Então vamos para o nosso slide, que é aqui que a gente se resolve. Já virou bordão isso aí, meu, né? Então, o assunto é reforma protestante, esse trabalho é feito pelo CEPLAC, tá bom, galerinha? Então, vamos dar a ideia. Primeiro passo aí, o primeiro ponto-chave que nós precisamos perceber nessa história toda é a mudança de comportamento que existe na transição do feudalismo para a Idade Moderna. E eu fiz um vídeo falando disso. Assistam esse vídeo. Tá aí, pensamento moderno, eu falo dos principais cientistas, das ideias, da filosofia. Assista esse vídeo porque ele está muito rico com informações, tá bom? De qualquer maneira, o que vai acontecer? Nós temos aí mudanças significativas que vão atingir a Igreja Católica, né? Lembrando, e aí você pode anotar isso, a Igreja Católica ela está extremamente identificada com a Idade Média. Então, eu diria que a Igreja Católica tem dificuldade de se adaptar a esse novo ambiente, né? Um ambiente que modifica completamente. Na política, você tem o absolutismo, né? Com a centralização política na figura do rei, não é isso? Lembrando que o poder na Idade Média é um poder pulverizado, né? Diversificado em vários poderes particulares, cada nobre comandando o seu feudo. Então, você tem um processo de unificação. E eu fiz alguns vídeos sobre isso. Estou falando do absolutismo francês, falamos sobre o absolutismo inglês, português, espanhol, né? Vai começar a ter uma certa unidade, né? Que na Idade Média você não conhece isso. Na economia, você tem o capitalismo, né? O capitalismo comercial orientado pelo mercantilismo, a ideia do lucro e também da valorização do trabalho. Lembrando que o trabalho até então é visto como algo negativo. Na idade Antiga, o trabalho ele afasta o homem dos espíritos, né? Dos bons espíritos. Quem trabalha? O escravo. Não é? Lembrando que a palavra tripalium dá origem à palavra trabalho. O que é o tripalho? Tripalho, para os romanos, era um instrumento de tortura. Você vê. E na Idade Média, o trabalho é o que? É o resultado do pecado de Adão e Eva, onde é a punição de Deus. Mas para a burguesia, ela tem dificuldade com esse tipo de pensamento. Ela precisa de algo novo, beleza? Para justificar o trabalho. Aliás, o trabalho é um valor da burguesia, tá bom? Na cultura, você também tem mudanças profundas. Por exemplo, você tinha o predomínio da ideia do teocentrismo na Idade Média, e agora você lentamente vai substituindo para a ideia antropocêntrica, onde o homem está no centro de tudo. Lembrando que na Idade Média, Deus no centro de tudo, e isso tudo é manipulado pela Igreja Católica também, tá bom? O renascimento cultural vai surgir na Idade Moderna, inspirado na Antiguidade Clássica. E quando eu me inspiro na Antiguidade Clássica, eu tenho que lembrar de duas coisas: o valor da racionalidade e também da individualidade, ok? Você tem a ampliação da vida urbana e o comércio. É o renascimento comercial, é o renascimento urbano. Lembrando que nas cidades as ideias correm rápido, ainda mais quando um homem chamado Johann Gutenberg vai inventar algo revolucionário, que é a imprensa, aumentando a circulação de livros. Eu já vou falar disso. E você tem aí a classe social burguesa ganhando muita força econômica e de certa forma, ela vai ter acesso às decisões políticas quando ela faz uma aliança com o rei. Lembrando que o absolutismo monárquico é fruto de uma aliança entre rei e burguesia, tá bom?
E no campo do pensamento, nós temos também a valorização da razão e a inversão de uma perspectiva sobre o homem. Na Idade Média, você tem a ideia do homem pecador, né? Mas agora não, na Idade Moderna, esse homem é medida de todas as coisas, ele é dotado de racionalidade, ele vai observar, ele vai responder. O homem assume a vida, eu diria isso, né? Não mais os sábios, né, os doutores da igreja que irão interpretar o mundo para você. Não, o homem com a sua racionalidade, né? Porque ele não é um ser pecador, mas ele é um ser dotado de mérito. E o trabalho vai exaltar a racionalidade, vai fazer que ele enxergue o mundo. Então, esses pensamentos, principalmente na arte, aí você tem que destacar o papel dos mecenas também, que vão patrocinar a arte do renascentismo, vai patrocinar diversos homens, né? E tudo isso, gente, você vai estar a serviço da costura de um novo mundo, tá? Um mundo burguês, a burguesia ela já está construindo o mundo dela, tá bem? Bom, então tudo isso é importante nós refletirmos, porque a Idade Moderna ela é marcada pelas mudanças. Logo, logo já tem as grandes navegações, o encontro com culturas jamais vistas, é o caso da América, né? Estabelecer relações com o mundo, com os chineses, com os africanos. Eu diria que a Idade Moderna ela é a gravidez da Idade Contemporânea, tá bom? Bem, então, outro ponto aí que a gente deve destacar, a Igreja Católica ela tinha uma relação de conflito com os burgueses. Por quê? Em especial, a questão do lucro, né? Não, o valor não está no lucro, o valor está em Deus, na espiritualidade. O burguês já dá o valor muito ao mundo material. Então, por exemplo, a questão da usura, o que é a usura? A igreja falava o seguinte, olha, ninguém deve ganhar dinheiro com o tempo. Dinheiro não pode fazer o dinheiro. Dinheiro não pode fazer dinheiro. Porque a usura é o empréstimo. Nós não podemos nos aproveitar das pessoas, da miséria delas e ganhar dinheiro com o tempo, que o tempo pertence a Deus. Ok? Então, na Idade Moderna, essa palavra usura vai ganhar uma outra coisa, a ideia de juros. Os burgueses vão justificar, não, nós temos que atribuir valores sobre aquilo que eu empresto. Aí começa a ideia de juros, tá bom? E a igreja utiliza esse termo usura de uma forma muito pejorativa. Então, ela ataca. Eu diria para vocês que se tem uma mudança na política, se tem uma mudança na cultura, se tem uma mudança na economia, chegou a hora da burguesia ter uma religião que diga assim, olha, ganhar dinheiro é bom, trabalhar é bom, entende? Então, isso tudo de certa forma, vai ser contemplado por um movimento, né? Um movimento iniciado pelo monge Martim Lutero, lembrando que o Martim Lutero ele não quer romper com a Igreja Católica, ele é um membro da Igreja Católica, mas ele estava extremamente triste, né? Por conta de algumas atitudes que a igreja tomava, se afastando da espiritualidade. Então, o Lutero ele vai propor mudanças significativas até para colocar a igreja no rumo das mudanças, beleza? E uma delas, sem afastar da espiritualidade. Bom, isso tudo vai gerar um processo chamado Reforma Protestante, que vai ter como consequência o surgimento de novas igrejas. E anota aí, a igreja católica ela vai perder o monopólio sobre a fé cristã, tá bom? Porque agora esse monopólio ele se perde e vai existir agora novas igrejas que vão controlar a fé das pessoas sem a orientação do Papa. Tudo bem? Essa é a introdução que eu estou fazendo. Então, galerinha, a Reforma Protestante é um nome dado, né, ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou a partir do Martim Lutero, monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica, tá bom? Desdobramentos, vamos se acostumando com essa palavra, nós podemos falar de consequências dessa reforma, né? Foi o movimento que acontece ali na Alemanha, entretanto, isso vai gerar consequências, uma delas, brigas religiosas, questionamento à influência do Papa,
terras da igreja que eles querem adquirir. Enfim, a reforma protestante foi um conjunto de movimentos religiosos que contestam o poder exercido pela igreja católica, né? Os principais deles foram a reforma calvinista, do Calvino, a reforma luterana, que é do Lutero, a anglicana, realizada por Henrique VIII, e eu já soltei o vídeo para vocês do anglicanismo, assistam, cara, tá muito legal aquele vídeo, tá? E, lógico, isso vai influenciar a Suíça, a França, a Inglaterra. E é muito bacana esse tema, tá bom? A influência da Igreja Católica na Idade Média era intensa, ela controla a fé, não é isso? Ela controla a educação. Lembrando que as pessoas, na Idade Média, elas são extremamente espirituais, elas acreditam em inferno, assim, não que as pessoas não acreditem hoje, mas vou só dar uma dica para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia da diferença. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito religiosa. Quando ela está doente, ela fala que reza muito para que Deus coloque um médico na vida dela. Isso na Idade Média seria impensável. Ela ia falar, não, Deus irá me salvar. E se eu tiver com essa doença, Deus está fazendo isso porque eu estou caminhando errado. Moral da história, sempre quando acontecia, gente, algum problema, uma epidemia, por exemplo, as pessoas acabavam aumentando a sua fé, porque elas viam aquilo como uma reprovação divina. Inclusive, havia um movimento chamado os flagelantes. Anota aí, os flagelantes. E esses caras começam a se bater, né, para aquilo como se fosse uma penitência. Estão pedindo perdão a Deus para que o mal... Por exemplo, os vikings, quem está assistindo a série Os Vikings vai perceber que aquele rei da Inglaterra ele fica se autoflagelando porque ele acredita que aquelas invasões, aquela mortandade criada pelas invasões é fruto também de uma reprovação divina. Então, pelo contrário, as pessoas aumentavam a fé. Entretanto, o que a gente percebe é que muitos membros da igreja se aproveitavam disso e começavam a vender perdão, que são as indulgências, vender artigos religiosos, é o caso da sibonia. Então, alguns membros da igreja acabavam vendo nessa fé a oportunidade de ganhar alguma coisa, inclusive terras. Lembrando que muitas pessoas, ao morrer, elas acreditavam que doar terras para a igreja, e colocavam isso nos seus testamentos, inclusive, elas acreditavam que iriam para o paraíso. O paraíso era uma ideia muito presente, assim como o inferno. As pessoas tinham pavor de ir ao inferno, né? Hoje, no mundo atual, a galera até brinca com isso. Você vai para o inferno. Não sei. Mas se você falasse isso para alguém ali na Idade Média, até no início da Idade Moderna, olha, galerinha, o negócio pegava, tá? O pessoal encucava com isso e, enfim. Então, os sacerdotes da fé acabavam controlando esse medo e ou manipula para o seu favor ou de uma forma espiritual, lembrando que nem todo mundo não era espiritualizado. Outras pessoas eram bem materialistas e se aproveitavam, tá bom? Senão a gente generaliza e vai dizer, por exemplo, um dos casos aí é o monge, o Martim Lutero, que era um camarada muito espiritual. Eu gosto muito do Martim Lutero. A influência da Igreja Católica na Idade Média era intensa e se expressava no controle da mentalidade do povo, inclusive justificava a sociedade, tá? Além da própria política, lembrando que poder e igreja estavam caminhando juntos, o governo praticado pelos senhores feudais. No entanto, a transição do sistema feudal para o capitalismo e a passagem para a Idade Moderna provocaram mudança de pensamentos em toda a Europa, e eu falo disso no pensamento moderno, tá? Bom, Martim Lutero, muito revoltado com a venda de indulgências, ele vai fixar esse documento, as 95 teses de Lutero, ou seja, 95, porque ele é um teólogo, tá? Ele é um estudioso também. Então, o Lutero fazia debates sobre a essência do cristianismo e ele vai criar 95 propostas, na verdade são críticas ao que a Igreja Católica fazia e vai fixar, inclusive, ele quer fazer um debate com os doutores da Igreja, ele é um doutor da Igreja também, então ele quer questionar certas atitudes da Igreja Católica, lógico, e os grandes
doutores da igreja, os que comandam a igreja, não gostam muito dessa atitude aí, tá bom? Até vão achar que é uma heresia, né? O primeiro sinal de transformações estava no renascimento cultural, cujo impacto foi decisivo nas artes, na ciência, né? Como não seria diferente, o pensamento religioso foi influenciado pelas necessidades de mercado, olha o capitalismo, e fiéis passaram a questionar mandos e desmandos do catolicismo romano. Lembrando que com a vida urbana, o surgimento, por exemplo, da imprensa, aumentando a circulação de vídeos, as pessoas estão mais próximas. Então, as ideias começam a surgir e elas se dissipam muito rapidamente. Então, as pessoas começam a ficar mais críticas, muito diferente da postura na Idade Média, né? Onde o padre faz uma missa em latim, por exemplo, e ninguém entende nada que o cara falou. Tá? Tanto é que o monge Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. A mesma coisa vai acontecer na Inglaterra. Eles começam a traduzir a Bíblia para a sua língua, a língua inglesa. Enfim, do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu no século XVII revolucionou a astronomia, a invenção da máquina de impressão e tipos móveis, mais conhecida como imprensa, pelo alemão Johann Gutenberg, né, no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade, o processo de aceleração da produção de livros, tá? Após a invenção da imprensa, imprimir e compor livros deixaram de ser práticas manuais e artesanais, lembrando que eram os monges copistas. Gente, eu estou falando isso lá no meu vídeo sobre Idade Média, eu falo dos monges para vocês, pensamento da Idade Média, e tornaram-se uma produção de série mais mecanizada a imprensa aí, tá? A Johann Gutenberg, a invenção de Gutenberg, ela promoveu uma revolução, aumentando a circulação de livros, e aí, meu amigo, aumenta também a circulação das ideias. Mais tarde, inclusive, na Contra-Reforma, a igreja vai tentar barrar o avanço desses livros, produzindo uma ideia de index, a listagem de livros proibidos. Aguardem que eu já vou soltar a minha aula sobre Contra-Reforma, tudo bem? Bom, as críticas de Martinho Lutero, ele estava insatisfeito, né? Ele estava insatisfeito com certos condutos da igreja, sobretudo com as indulgências, que é a venda de perdão, tá bom? Que eram comuns na igreja católica da época. Nesse contexto, a prática acontecia por meio dos dízimos feitos pelos fiéis para a igreja em troca do perdão dos seus pecados. Então, a indulgência é o ponto que saturou para o Lutero. O Lutero falou assim, aí não, para, chega. E aí ele vai criticar abertamente, tá? Aí, ó. As 95 teses de Lutero, já vi cair mais centenas de vezes em concurso público as 95 teses. Você não vai precisar decorar as 95, mas entender que as 95 teses foi o meio que Lutero se expressou publicamente, tá bom? Ele vai pregar na Catedral de Wittenberg, que se chamava a Igreja de Todos os Santos. Ele vai colocar lá na porta da catedral, meu amigo, fixou mesmo, para todo mundo ler as críticas dele. Lógico que ele foi excomungado, expulso da igreja, tá bom? Lutero criticava aquilo que ele encarava como uma série de espécies de negociação, salvação por meio da indulgência. Ele fala, pô, para ser salvo eu preciso pagar por isso? Não, basta você ser verdadeiro, basta você ter fé. Por exemplo, algum nobre ofertava à igreja uma determinada quantia para a reforma de determinada catedral e, em troca, era recompensado com uma carta de perdão do Papa, né, que absolvia dos pecados cometidos durante determinado período. Os que se julgavam salvos ou remidos por uma carta de indulgência para Lutero corriam o risco de estarem cometendo um pecado ainda maior do que aqueles que estavam querendo ver ser absolvidos. Está aí a Igreja de Todos os Santos, que é a Catedral de Wittenberg, né? Wittenberg. Muitas pessoas falam Wittenberg, mas isso é errado. É Wittenberg. Wittenberg. Esse W tem som de V, tá bom? Lembra que vocês estão estudando lá o nazismo? Aí, você tem lá a República, o pessoal fala República de Weimar, não é a Weimar, é Weimar. Weimar. Esse W tem som de V, no alemão. 95 teses da catedral, aqui né, ele fixando, né? Isso aí gerou uma crítica, uma reação muito forte da igreja, tá bom? Olha aí, é por dentro essa igreja. Essa igreja foi muito importante, né, no processo de reforma protestante, tá? Ela hoje é uma igreja luterana, tá bom, galerinha? Muito bonita essa igreja aí, tá bom? Então, Lutero é perseguido, né, como, lógico, teria que ser, né, porque ele é visto como um herege. As teses foram impressas, pra tu ver. Lembra do Wittenberg? Do Gutenberg? As teses foram impressas e distribuídas por estudantes até chegar à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X
redigiu uma bula. O que é a bula papal? Bula papal é um documento do Papa, tá? E era muito sério esses documentos aí, tá bem? Respeitadíssimo. Na qual condenava Lutero e exigia uma retratação que não obteve. E aí, ele vai procurar o imperador Carlos V, lembrando que nesse momento aí, o Lutero está dentro de um território que não é a Alemanha ainda, na verdade, é um complexo de territórios conhecido por Sacro Império Romano Germânico, né? Depois vai ser a futura Alemanha, isso vai se desmembrar, vai ter parte da Suíça, tem um pedacinho ali que também é da França. Então, o Sacro Império Germânico, ele era, na verdade, um complexo de territórios, inclusive onde está a atual Alemanha, e você vai ter também muitos, eu diria, subunidades dentro desse Sacro Império Germânico, e quem manda nisso tudo são nobres, duques, né? Existem condes, vários membros da nobreza, e eles deviam obediência ao imperador, na verdade é uma relação de vassalagem ainda, tá bom? E eles respeitam muito o imperador, olha o nome do império, Sacro Império, tem uma relação direta com a Igreja Católica, mas dentro desse complexo de territórios haviam insatisfações de príncipes, que nós chamamos de príncipes eleitores. São eles que se reúnem e escolhiam das suas famílias quem seria o imperador desse complexo de territórios, tá bom? Então, alguns príncipes estavam extremamente chateados com a influência do Papa, né, dentro desse império, e alguns príncipes, inclusive, quando Lutero ele foi expulso da Igreja Católica, alguns príncipes acabaram protegendo Lutero, senão certamente ele teria sido queimado. Então, ele vai criar aí uma assembleia, a Dieta de Worms, né, dentro desse Sacro Império, o imperador Carlos V, e vai declarar o monge um herege. Olha só, isso é perigosíssimo, embora nem todos os príncipes acataram isso, um deles acabou, inclusive, protegendo Lutero, tá bom? Por coincidência, a publicação das ideias de Lutero aconteceu no mesmo período que o Papa Leão X organizou a venda de indulgências em massa. A igreja estava construindo o Parque de São Pedro, né, que é o Vaticano atual, então precisava de dinheiro. Segundo o documento da Santa Sé, olha só, hein? O próprio Papa fez esse documento. Segundo o documento da Santa Sé, todo fiel que contribuísse na construção da Catedral de São Pedro teria todos os seus pecados perdoados. Então, estão exigindo dízimos, tá bom? Alegando o seguinte: se você tem pecado, você vai ser perdoado, desde que você compre o seu perdão, tá bem? Então, Lutero fica com muita raiva, foi aí que ele fixou, né? Lutero, motivado por esse exemplo flagrante de cobiça entre os eclesiásticos, membros da igreja, não se curvou mediante a exigência de retratação imposta pelos líderes da igreja. Então, ele não volta atrás, tá? Então, Lutero vai ser acolhido pela nobreza alemã e dedicou-se a traduzir a Bíblia para o alemão, desenvolvimento dos princípios para uma nova religião, que eu vou falar para vocês já, tá? Senão o vídeo fica cansativo, tá bom? E aí você toma um chazinho, toma aí um suco de laranja, tá bem? Então, aqui é uma análise introdutória. No segundo vídeo, sobre Lutero, eu vou falar mais do que ele pensa, tá bom? Agora, até então, o que eu falei, você já tá aí, ó, munido aí para fazer uma prova, tá bem, galerinha? Um abraço. Espera aí, hein?